Bora lá, nação, para mais um vídeo do nosso canal. Convido a você que é novo a se inscrever, ativar as notificações e curtir esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Imprensa esportiva traz todos os detalhes da vitória do Mengão em cima da LDU no Maracanã. 2-0 Mengão, gol de Léo Ortiz e Luiz Araújo. Créditos na descrição para a ESPN. Vamos para o corte. Construiu, demorou para fazer o segundo gol. Sim. Mas o que a gente espera do Flamengo na Libertadores são atuações desse nível dentro e fora de casa, obviamente com alguma oscilação, mas é um time para jogar com esse potencial e vencer com a facilidade que venceu hoje. É isso. Calçade, assistimos hoje o Flamengo pela primeira vez marcar mais de um gol numa partida nessa Libertadores. Incrível. Olá, boa noite a todos. E como Libertadores é um parâmetro para a gente analisar. Como o Flamengo ao longo do ano, hoje foi um jogo que o Flamengo se preocupou. Se preocupou porque a temporada, o julgamento da temporada estava nessa partida. Exatamente. Um resultado ruim ali, catastrófico. Agora, com a vitória, o Flamengo, esse grupo, tem tudo, leva, assim, conduz, não é uma loucura, é muito fácil de acontecer. 3 equipes terminarem com 11 pontos. 3. O Flamengo, Central Córdoba e a LDU. Porque a LDU recebe Central Córdoba. Sim. Tem 8 pontos. Tem que vencer, vai a 11. O Flamengo vai vencer... Acho que tá invertido aí, né? O Central Córdoba que tem 11, a LDU que tem 8. Isso. Tá atrás do Flamengo. Só vamos dar uma corrigidinha. A LDU é a terceira colocada. Isso. O Deportivo Táchira esquece. Já foi. Ele tem 5 derrotas em 5 jogos. Então, Terá a sexta. como é que vai ser decidido esse grupo? Em saldo de gols, que é o primeiro critério de desempate. O Flamengo tem o melhor cenário, que é de uma equipe que tá aí para fazer saldo para os outros. Tomou 10 gols até agora, o Deportivo Táchira e o Flamengo jogando em casa. Mas eu senti o Flamengo assim... Engraçado, eu não vi tão confortável. Eu senti ele inseguro em alguns momentos, porque do jeito que ele estava colocado em campo, ele normalmente ele poderia oferecer mais. É que tinham algo diferente. Diferente que é De La Cruz e Gerson fazendo papel de volantes. Sem a bola, às vezes eles ficavam um pouco pelo caminho. A bola passava por eles, pelo caminho, porque não é da natureza deles jogar sem um primeiro volante. Mas eu entendi o que pensou o Felipe Luiz, que é ter muito mais controle, ter a bola no pé em todos os momentos, numa fase de construção distante de uma defesa fechada. Mas o Flamengo pode jogar mais. Ele deve jogar mais. E para ganhar a Libertadores vai ter que jogar muito mais. Tudo bem. Ele está salvando a fase de grupos. Mas ainda tem um jogo para fazer. Jogadores na saída agora do gramado e daqui a pouco vamos ver o Drek Fury. Foi como eu falei no jogo passado da Libertadores. Entramos nessa situação de ter que ganhar a todo custo juntos e iríamos sair juntos. Fizemos um excelente jogo desde o começo ali, buscando fazer o gol. Sabíamos que só a vitória que nos interessava, então fomos bem tensos, mas também com inteligência. Em nenhum momento desorganizamos, demos pouca chance ao adversário, isso que é o mais importante. Uma equipe muito sólida e sabendo o que queria. Não acabou? Não acabou. Temos agora o clássico, né? Domingo, depois outro jogo da Libertadores. Como eu sempre falo, o próximo jogo é sempre mais importante. Então o jogo de domingo é o mais importante, aí depois a gente pensa na Libertadores. A gente sabe que precisa ganhar para classificar, uma passo de cada vez vai dar certo. Obrigado. Bom, lógico que a gente não queria estar nessa situação, né? De estar jogando 2 jogos por 2 vitórias, mesmo que dentro de casa, mas não queríamos entrar pressionados agora no final. Sabíamos que Libertadores são sempre jogos complicados, então se você não entra ligado em algum momento, você acaba ficando para trás e é difícil de reverter. Mas encaramos com o final. E esse time, quando entra para jogar uma final, é outro nível. Entra muito ligado, muito competindo muito, e a torcida se vê muito na gente assim, e aí eles vêm junto, e aí é realmente difícil segurar o Flamengo aqui dentro, principalmente com a intensidade que a gente coloca nos primeiros minutos. Foi isso que a gente procurou fazer. Acho que poderíamos ter feito mais gols ali, ter deixado talvez mais tranquilo, mas o jogo é isso, o Libertadores é isso, às vezes é mais complicado do que a gente acha, mas feliz pela vitória, e agora temos mais um trabalho a fazer em casa contra o Táchira para conseguir essa classificação. Valeu, obrigado, Léo. Muito bem. André, com as necessidades para o jogo de hoje do Felipe Luiz, aí eu falo que ele teve que fazer no meio campo, tinha perdido o Pulgar, a opção de preservar um pouquinho o Pedro também, jogou no final de semana contra o Bahia, e aí sem o Plata ainda.
e com as peças que ele foi utilizando, claro que não são desfalques numerosos e tudo, mas aí a gente pode entrar um pouquinho na conversa, que a gente sempre fica oscilando nesse papo, né? Às vezes o Flamengo entra com peças alternativas, com peças do banco e não vai tão bem. A gente fala, pô, mas será que esse elenco está sendo superestimado? Aí hoje o Flamengo faz isso, se dá bem a gente fala, não, peraí, hoje provou que tem elenco. Mas aí talvez a gente esteja fazendo, boa noite a todos, boa noite William, um abraço ao pessoal em casa, essa análise de trás para frente com base no resultado e aquilo que foi o final da noite em que o Flamengo poderia ter se colocado numa situação inimaginável quando esses grupos da Libertadores foram definidos. Eu tenho certeza que muito pouca gente pensou que haveria uma noite no Maracanã e que o Flamengo não poderia deixar de ganhar uma partida na fase de grupos, né? E eu acho que sem dúvida foi a melhor atuação do Flamengo na Libertadores, desde a vitória fora de casa na estreia, quando o time foi criticado pelo Felipe Luiz na entrevista depois do jogo. E ali naquele momento a gente falou, não, a coisa está começando, o jogo fora de casa, mas o Flamengo ganhou. A gente achava que o Flamengo ia zerar o grupo, como o Palmeiras vai fazer, né? Como deu mais um passo para fazer, vencendo hoje aqui em São Paulo e com pouquíssimo esforço. Mas diante das circunstâncias, eu achei que o Flamengo, independentemente da escalação, administrou muito bem essa situação de praticamente estar disputando uma final na noite de hoje, né? A coisa da tensão, a presença do torcedor querendo ver o mais rápido possível o Flamengo cumprindo o seu objetivo. A minha impressão é que se o Felipe Luiz pudesse escrever o jogo de hoje da maneira como ele gostaria, ele só teria feito um comentário a respeito de mais um gol. Para o Flamengo mais tranquilidade. Ter tido mais tranquilidade para fechar o jogo, mais o gol no início, com 10 minutos, para colocar o time numa posição que ele está acostumado, né? A grande diferença das atuações últimas de hoje para as últimas é que o Flamengo conseguiu fazer mais um gol. Até falando de Campeonato Brasileiro, contra o Bahia, fez um gol, mas deveria ter se colocado numa posição melhor, não conseguiu, não fez falta. Na Libertadores, fez falta. Hoje o Flamengo conseguiu fazer esse segundo gol no segundo tempo e as coisas terminaram bem. Agora depende de uma vitória simples para passar à próxima fase, aquilo que praticamente todo mundo tinha convicção de que iria acontecer sem grandes dramas, mas vai ter acontecido com um pouco de drama, pelo fato da noite de hoje ter existido e não ter sido apenas uma partida para cumprir tabela. O drama foi prévio, né, André? Foi prévio, não foi porque não assim, foi no jogo. O gol aos 10 minutos também acaba com qualquer tensão, né? Qualquer roteiro de nervosismo que pudesse haver. Eu até acho que assim, a escalação a gente até pode discutir. Eu acho que tem coisa para discutir. Você falou, preservar o Pedro, mas assim, eu acho que preservar é um verbo que não vale para o jogo de hoje. Por todas as características que o André trouxe. Era uma final, uma decisão absurda para o Flamengo. Foi o que ele fez, né? Foi. Então, preservou. Ele preservou. Mas para mim foi uma opção. Eu acho que foi opção, exatamente. Eu acho que não foi uma preservação do ponto de vista físico, né, Eugênio? Sim. Assim, Sim, eu acho que foi uma questão mais tática. Pela questão da pressão na saída de bola do adversário, que ele entende o Bruno Henrique mais potente para fazer. Eu discordo, eu acho que não faz muita diferença, porque ali é o coletivo que sufoca o adversário, mas ele entende dessa forma. Vamos ver, ele naturalmente vai ser perguntado na entrevista se foi isso ou se ele está avaliando que tecnicamente o Pedro está abaixo, porque também está no processo de retorno ainda. Se ele teria condições, ou se o departamento lá de fisiologia disse que ele não teria condições de jogar mais do que 30 minutos, etc, etc, etc. Mas eu acho que dentro dessa situação que a gente falava agora, Jean falou, o Birner falou, de um time que poderia ter feito mais gols, né? O André também falou agora há pouco, para mim era fundamental ter um jogador especializado na área para isso, para facilitar isso. O Bruno Henrique não é o centroavante. Então o Pedro pode fazer uma parede, pode girar em cima de um zagueiro, pode ser referência para alguma jogada com a ultrapassagem, com a infiltração do Arrascaeta, como ele já fez recentemente no jogo com o Corinthians. Eu questiono essa escolha,
mas me parece que é uma escolha em função da parte física e da entrega na marcação de saída de bola que o Bruno Henrique pode fazer mais. Fala, Júnior. Não, só rapidinho, só para concluir, assim, porque eu acho que se ele sabia que a LDU ia jogar do jeito que jogou, a presença do centroavante, eu acho que fazia mais sentido. Aí, independentemente do quanto você vai se entregar, e de fato, nesse aspecto, o Eugênio tem toda a razão sobre a intensidade, né, de marcação na saída de bola. O Bruno faz isso muito mais do que o Pedro e tudo mais, e pode ter sido essa a motivação do Felipe, mas assim, com a LDU jogando da maneira que jogou, você ter um centroavante como o Pedro, acho que faria diferença. Então, faria sentido. E outra, a entrada do Michael pelo lado esquerdo, pelo que ele não vem fazendo... E não fez de novo. Também não se justifica. Então, até para manter o Bruno, que é um cara tão decisivo para jogos decisivos, você podia manter o Bruno do lado esquerdo e o Pedro como centroavante. O Gerson como alternativa ao Pulgar, eu gosto a partir do momento que a LDU jogou do jeito que jogou. Porque realmente, não sei se as qualidades do Pulgar seriam todas utilizadas numa partida que teve as características que teve, que foi um jogo em meio campo, né? Pode falar. Eu questiono também o Gerson, porque ele jogando mais atrás, ele fica muito distante da possibilidade de achar um passe na entrada da área, de finalizar, que às vezes ele tenta finalizar, de tentar construir uma tabela, uma triangulação que às vezes acontece com o Arrascaeta. O Arrascaeta ficou meio que fora do jogo, porque ele não tinha nem o centroavante para fazer a parede, nem o Gerson perto para tentar uma tabela, uma enfiada de bola. Então o jogo do Flamengo, que já seria difícil pelo meio, porque a LDU bloqueia muito bem a entrada da área, ficou quase que impossível, porque o Arrascaeta não tinha com quem conversar naquela região do campo. Por isso as saídas foram bola aérea, o Flamengo teve várias bolas aéreas no início do jogo, ou então abriu o campo. Foi como saiu o segundo gol, a bola aberta com o Alexandre, que é canhoto, né? Ele joga também com os pontas de pé invertido, tanto na direita quanto na esquerda, mas o canhoto levando a bola no fundo, ao extremo do campo, e construindo a jogada do segundo gol. Fora isso, o Flamengo, apesar de todo o domínio, pegando aqui até as estatísticas, a expectativa de gols era de 1,46, ou seja, menor até do que o time fez, porque ele controlou o jogo, teve 15 finalizações, mas não eram finalizações de probabilidade alta de gol. Por isso, eu acho que talvez o Gerson, mais avançado, com o Everton Araújo atrás, pudesse colaborar mais para gerar jogo nas entrelinhas ali. Só acho que aí ele perde o Luiz Araújo, mas entendo que pro Arrascaeta, por exemplo, faz mais sentido. Sim. Fala, Birner. Eu acho que o elenco dele permite várias situações diferentes, e eu entendi o que o Felipe fez, porque, como vocês disseram, com o Bruno, provavelmente, até pela parte física do Pedro, a pressão é maior. Você joga com um centroavante, eu entendo o que o Jean disse, quando você enfrenta uma linha de 5, então ele vai ter a marcação de 1, 2 jogadores assim, e você pode, porque vem de trás, aproveitar o suposto espaço que talvez apareça se seu time se movimentar bem, ou se quebrar as linhas com drible. Por outro lado, quando você não tem um centroavante de referência, alguém se movimenta, esses zagueiros podem ficar perdidos e podem até sair para acompanhar esse jogador, no momento em que ele abre um pouco pelos lados, como o Bruno costuma fazer bastante do lado esquerdo. Eu entendo o uso de 2 jogadores de velocidade pelo lado que cortam para dentro, a partir do momento que o Gerson joga mais recuado, porque esses jogadores são jogadores de drible que viram quase meias, ou atacantes que vão para dentro, junto com os 2 volantes. E quem passa para dar amplitude, para fazer jogada de linha de fundo, são os laterais. E os laterais que avançam muito para a linha de fundo. Da direita pela direita, da esquerda pela esquerda, com jogada de linha de fundo, de cruzamento. E esses 2 jogadores que vêm de trás, o Gerson e o De La Cruz, são jogadores que podem entrar na área e podem finalizar quando esse time começa a esmagar o adversário. Então toda a junção do que ele pensou tem muita lógica. E eu acho que funcionou. Eu não sei, com o Pedro teria funcionado melhor. E se tem uma terceira coisa, só, Eugênio, para completar. Tendo o Pedro no banco de reservas, você tem um cara que, se as coisas não funcionam, muda o jogo. Eu acho importante você ter um trunfo, um jogador, quando você tem um elenco tão bom, capaz de mudar completamente a partida, a cara da partida, de repente ele colocando um outro volante, um Gerson de construção pelo lado, né? Trazendo de repente o Bruno pro lado, jogando com o centroavante, ou seja, ele passa a ter mais possibilidade de mudança de jogo do que ele teria se ele começasse com o Pedro. Então eu acho que ele pensou no jogo num todo. Vamos ver a entrevista, obviamente, do Felipe para saber o que ele fez, mas eu acho que o plano de jogo funcionou e funcionou bem.
Funcionou, porque o time entregou o que se necessitava. Era vencer o jogo por 2 gols de diferença. Esse é um ponto. Indiscutivelmente deu certo o plano dele. E até porque o Luiz Araújo acabou sendo, para mim, o melhor em campo, não exatamente pela função tática que ele exerceu, porque ele bateu muito bem o escanteio, fundamental, uma boa cobrança de bola parada para o jogo aéreo funcionar, ele bateu muito bem, e aí possibilitou a boa cabeçada do Ortiz, e estava na área, fora da posição original dele, para finalizar a jogada do segundo gol. Então ele foi decisivo, funcionou muito. O Luiz Araújo é um jogador que sempre entrega muito fisicamente, que vai para o jogo, que não tem medo, que se joga. Tinha tempo que ele não estava balançando as redes, hoje balançou as redes. Mas eram questões que foram colocadas, de repente, dentro de uma situação que se esperava que o Flamengo pudesse fazer mais gols diante do adversário, que a gente sabia viria fechado. Ele alternou, né? A LDU começou com o Minda jogando na linha de zagueiros, então era uma linha de 5, depois que leva o gol com 10 minutos, 9 para 10 minutos, o Minda passa a jogar como volante ao lado do Grueso. Então ele faz uma linha de 4, com 2 volantes, os homens de lado e 2 mais à frente, mas nunca muito à frente, porque a LDU raras vezes passou do meio de campo com bola dominada, poucas vezes ao longo do jogo. Foram 3 finalizações só, ou seja, o Flamengo conseguiu impedir a LDU de progredir no jogo. Acho que tem a ver também com o que falou o Eugênio no início. Assim, quando você tem De La Cruz e Gerson, os teus volantes, se perde a bola lá na frente, você está frito. É legal, é bonito e tal, mas assim, eles não têm o posicionamento do Pulgar, o entendimento espacial da função que o Pulgar tem. Eles não têm, não é a deles. Você pode adaptar, ter num jogo e tal, mas não é a mesma coisa. É que isso não foi requerido hoje. Mas ele não sabia o cenário que ele ia encontrar. Exato. Mas não precisou. Por exemplo, ele vem com o Michael e o Luiz Araújo. Por quê? Pô, se eu vou enfrentar uma linha de 5, pode ser um 5-4-1, eu vou dar amplitude, alargar o campo com meus 2 pontas, tem o Bruno Henrique, tem os volantes que vão trabalhar numa zona onde a pressão vai ser menor, Gerson e De La Cruz, porque a Arrascaeta já entra ali no funil onde a coisa é mais pesada. Só que se eu tiver uma pressão falha, aí a bola... Porque teve alguns momentos a bola passou, simplesmente passava pelo Gerson e pelo De La Cruz. Então, dependendo da característica do jogo, que o jogo assumisse, ele ia sofrer com esses 2 volantes. Mas você concorda que a chance do jogo ter essa característica da LDU de imposição com bola, saindo jogando, era bem pequena, né? Mas não era, foi um jogo que todos eles sentiram, inclusive o treinador. Porque ele teve que tomar uma atitude corajosa para fazer o que ele escalou. Era um jogo que ele tinha que ganhar de qualquer jeito, não tinha alternativa. Porque senão, imagina este Flamengo, o Felipe Luiz, o cara que talentoso, é o Flamengo que vem com tudo, que orçamento e tal, e a Libertadores da América, tchau pra ele. E ele não tinha o Eric Allan, que ele faria, colocar o Léo Ortiz pra jogar ali. Aí hoje era um dia perigoso. E ele bancou. Isso é muito cornetado. E ele bancou. Ele bancou um time com os volantes que organizam mais, mas ele precisava numa contrapartida, estou imaginando. Porque o dia... Por isso daí o não com o Pedro. Porque o dia que o Pedro estiver bem, no mesmo nível dos demais jogadores, eu não acredito que o Pedro vai ficar nessa de entra e sai. Concordo. Ele vai jogar. Concordo. Se ele não jogou, é porque ele não podia entregar, naquele momento inicial, alguma coisa que ele estava pretendendo. Então, eu sempre deixo o treinador... Eu prefiro ouvi-lo porque... Ele não sabe o que acontece no dia a dia também, né? Não sei. De repente o cara veio com uma dor no joelho e você não sabe. É isso aí, nação. Esse foi alguns dos detalhes que a imprensa esportiva ESPN em linha de passe trouxe sobre a vitória do Flamengo em cima da LDU por 2-0, com gol de Léo Ortiz aos 9 minutos e gol de Luiz Araújo. Luiz Araújo também que deu assistência para o gol de Léo Ortiz, cobrando o escanteio. Debateu-se muito sobre a ausência de Pedro como titular. Será que Felipe Luiz estava o poupando? Ele sentiu alguma coisa? Sendo que ele vem em um processo de retorno aos gramados, né? Jogou 10, 15 minutos, 30 minutos, retornou como titular. Foi poupado contra o Bahia, entrou ali no segundo tempo. E agora ele também ficou no banco, não jogou como titular, que era esperado porque o Flamengo precisava muito ganhar. E ele entrou no segundo tempo ali junto com o Cebolinha. E eu particularmente dizendo,
não entendo por que Felipe Luiz ainda insiste em Michael. Michael vem desempenhando um futebol abaixo da média. A torcida no Maracanã pegou no pé dele, vaiou ele. Por sinal, a torcida do Flamengo, a massa, a nação, apoiou em peso. 65 mil foi o público nesta quinta-feira. E a maioria deles estavam vaiando Michael porque ele tem feito jogos ruins, abaixo da média. Contra o Bahia ele até que jogou bem, ele deu até assistência para Arrascaeta, mas a sua sequência está abaixo da média. Juntamente com ele, também falamos de Bruno Henrique, que infelizmente a questão da aposta, do inquérito que foi aberto contra ele, do envolvimento dele, vem abalando ele, infelizmente. Isso é visível, é notório. Psicologicamente falando, Bruno Henrique não está bem. E isso vem apresentado no seu futebol. Felipe Luiz insiste nele muito pela ponta e muito pelo centroavante, como centroavante. Isso ficou claro que Felipe Luiz não enxerga Juninho como substituto imediato de Pedro. É uma opinião e é uma visão de Felipe Luiz. Mas eu acredito que Juninho, e para a maioria, veio para ser banco, substituto imediato de Pedro. Mas ainda assim, ele insiste com Bruno Henrique como centroavante. Ele não bota Bruno Henrique como ponta. Foi por onde ele sempre desempenhou um bom futebol. A opção do treinador, ele até que botou o Matheus Gonçalves no final do jogo. A torcida estava cobrando muito após o boato dele aí sendo negociado com o Atlético Mineiro. Mas o importante é que o Flamengo ganhou. Venceu por 2-0 porque precisava vencer por 2 gols de diferença. E pode ser líder do grupo se ele golear agora no próximo jogo, Deportivo Táchira. E a LDU ganhar do Central Córdoba, que vai embolar ali. Os três vão ficar com 11 pontos. O Flamengo pode disparar aí com um saldo de gol e ser líder. Muito importante isso. Se você flamenguista gostou do vídeo, se você gostou da atuação do Flamengo, se inscreva no canal, ative as notificações, expresse sua opinião aqui nos comentários se você concorda, discorda, o que é que você achou desse jogo. Dito isso, até as próximas notícias do Flamengo. Abraço, nação!